Galera do Nada, episódio 80. Hoje, mais uma participação aí do trio Guilherme, Alex e Patrícia de Oliveira. Bom, estamos aí, quem quiser entrar em contato com a gente pelo Spreaker.com/show/do-nada, YouTube, no canal Guilherme Bicudo, e-mail donadamedia@gmail.com. E hoje a gente vai falar sobre... Cri-cri. Grilos de plantão. Eita! O silêncio na mata. O silêncio na mata é bom, de repente, entrar em contato com a natureza. Qual a frequência com que vocês entram em contato com a natureza e como isso afeta vocês? Boa! Frequência diária. Influência total. Eu não tenho esse contato com a natureza. Outro dia a gente estava falando falando muito superficialmente sobre isso. Rolou isso entre uma conversa entre eu e o Guilherme, e ele falou assim: não, com certeza a natureza tem consciência, uma coisa assim. Diga aí, Guilherme, o que você quis dizer com isso? Que a gente faz parte da natureza, né? Então, a gente está conectado à natureza e a consciência que a gente tem a ver com a consciência. Porque, assim, para o ser humano existir, ele tem um suporte de todos os seres vivos e anteriormente aos seres vivos da Terra, né? Então, esse suporte que a gente tem dos seres vivos e não vivos e do inorgânico está tudo conectado. Então, nesse sentido que a natureza tem consciência, né? Na verdade, sim, para mim tudo tem consciência. E uma coisa que eu acho interessante, daí talvez a Patrícia tenha uma informação mais específica em relação a isso, o quanto tem no nosso corpo. A gente também tem micro-organismos, né? Então, a gente não faz o nosso processo, por exemplo, digestivo sem esses outros seres vivos. Então, a gente está conectado de uma forma muito presente, assim, o tempo todo com outros seres vivos que estão, inclusive, permitindo que a gente viva. Não só no sentido de que eu vou até a natureza e vou até a natureza, né? Mas que eu vou buscar algum recurso, mas que o meu próprio corpo, a todo momento, está sendo assistido por outros seres vivos, né? E daí mas antes da gente começar isso, não sei se a Patrícia vai falar alguma coisa sobre isso, mas assim, como é que você, Guilherme, e como é que você, Patrícia, define consciência, certo? A palavra consciência, porque hoje eu tenho uma outra definição também, mas antigamente, para mim, consciência era, tipo, não jogar lixo no chão, por exemplo, né? Mas hoje, obviamente, a gente, né, participa de um outro nível de consciência, mas assim, como é que você define consciência? Para a gente poder chegar na consciência da natureza. Eu primeiro? À vontade. Ladies first, né? Tipo... A Guilherme, então. Deixa seu eu feminino. A Guilherme primeiro, então, vai. Porque, assim, uma noção... No último episódio que a gente fez, a gente estava falando sobre isso, sobre esse clique que a gente tem da percepção, que a gente está olhando as coisas. Por exemplo, a gente estava falando de estar buscando as coisas fora da gente. Então, por exemplo, quando o Alex faz alguma coisa que me incomoda, eu quero eliminar o Alex, eu quero que ele pare de fazer isso em vez de olhar para dentro, né? Então, quando a gente tem esse cliquezinho, que a gente muda a perspectiva, e daí o que eu falei foi que, para mim, tudo se tratava em ficar buscando esses cliques em todas as coisas. E um cliquezinho que eu tive de consciência recentemente foi isso, de muitas vezes a gente está falando de consciência como sendo aquilo que a gente está vendo. E o clique para mim foi perceber a consciência como isso que está criando suporte para que eu possa existir
para que eu possa ver o que quer que seja que eu veja. Então, assim, a consciência, ela é prévia a mim, ela tá me dando suporte. Então, quando eu chego a ter consciência de alguma coisa, que é essa coisinha que eu tô vendo, que é muito pouco, que uma vez no episódio a gente chegou a chamar de fresta, né, Alex? Essa frestinha que eu tô vendo, e que eu falo, isso que eu tenho consciência, né, essa é a minha visão de consciência, mas ela tá sendo suportada por um monte de coisa que tá embaixo de mim, incluindo a natureza, que eu não tô percebendo, e então é como se, assim, isso que eu tô vendo é como se fosse a ponta do iceberg, mas tem, assim, muitas coisas invisíveis ali por baixo. Interessante. Bem interessante você colocar isso, Guilherme. Porque entra a autoconsciência, né? Quando você fala daquilo que você tá vendo. Mas eu vou complementar um pouco do que você disse no sentir. Eu vejo a consciência como algo mais do sentir, do subjetivo, né? Eu sei que você não gosta muito dessa palavra, você é mais pro objetivo, mas a tomada, a gente usa muito isso em grupos de constelação, quando você vai explicar o que é. A gente fala que é uma ferramenta que a gente utiliza para essa tomada de consciência, é algo que já faz parte de você, que está no seu inconsciente, que está no campo subjetivo, e você tem essa tomada através do sentir, né? Então, a definição da consciência é o que é a condição que você tem de sentir algo, ou alguma coisa, ou alguém, mais ou menos nesse tipo. Vai indo assim. Uhum. Eu não sei se respondi a sua pergunta, Alex. Só complementando também, eu não tenho nada contra essa palavra sentir, tipo, eu também incluiria isso no que eu tô falando, quando eu falo ver, perceber, sentir, mas quando eu tô sentindo, quando eu tô vendo, quando eu tô percebendo, é como se fosse essa projeção. Então, o cliquezinho que eu tava falando é que, tipo, isso que eu tô sentindo é aquilo que eu tô sendo consciente, vamos dizer. Agora, eu tô colocando a consciência como esse suporte que me possibilitou sentir isso, por exemplo. Seria essa virada. Mas eu também concordo com você que eu também coloco sentir dentro desse... Quando eu falei ver, pra mim também incluo sentir. Sim, que bom. Respondemos, Alex. Agora fala você, o que você... como você define... Vocês falaram tanta coisa bonita aí, eu tô um pouco acanhado. Mas era o que eu falava. Mas era isso, assim. Consciência, pra mim, era aquela coisa assim, tipo, jogue lixo no lixeiro. Né? Tipo, não jogue lixo pela janela do ônibus. Ou, sei lá, não responda aos mais velhos. Esse tipo de coisa, né? Tipo, você se tocar de... Mas isso era uma... Porque também, de acordo com o dicionário, consciência quer dizer você ter acesso à razão. Mas hoje em dia, eu não sei exatamente como, mas eu entendo que existe uma essência que está além da razão, que é o tudo e que ao mesmo tempo sou eu. Quando eu falo de tudo, eu estou falando de absolutamente tudo, incluindo o nada. Né? É eu, é você, nossos micro-organismos, nossos sentimentos, os nossos julgamentos, as nossas, né, o ar que a gente respira, tudo. É uma fonte de energia que você começa a participar a partir do momento que você se toca de que é ela ao mesmo tempo. Né? Então, hoje, mas isso é como eu penso sobre consciência hoje. Eu não sei amanhã, mas hoje consciência é eu e o todo, né? Aquilo que você consegue é algo invisível que você consegue participar e que faz aquilo que você desconhece ainda, que já existe, mas que você desconhece ainda, e faz parte de toda essa inteligência que rege todas as regras conhecidas e desconhecidas nesse nosso mundo aqui, né? Então é muito mais profundo do que simplesmente definir a consciência aquilo que você, né, sei lá, alcança da razão. A razão é um nível muito raso de consciência hoje,
né? Para mim, isso é importante. Então, e aí, mas sim, fiquei satisfeito. Muito obrigado pela participação de vocês hoje. Mas eu queria saber, e a consciência da natureza, assim, já que, assim, vocês concordam que é tudo, que é isso mesmo, ou que não é, discordam, como é que é? Então, bem legal você estar falando do todo, né? Quando você disse o todo, eu lembrei do Tao, né? De novo, eu trago aqui o taoísmo, né? O símbolo do Tao, que é o símbolo yin do yang, né? Que é o todo. E um dos aprendizados que eu tive na minha caminhada como acupunturista é bem isso, né? Nós não somos a parte da natureza, nós somos parte dela, né? E, no entanto, o seu corpo, ele responde, seu metabolismo, como o Guilherme colocou, dos micro-organismos, enfim, você corresponde conforme a sua estação do ano, assim, o seu metabolismo, ele vai responder de alguma forma, conforme o que os outros humanos, a outra parte da natureza está te respondendo também. Então, como a influência do sol, a influência da lua, a influência do mar, ou a influência da chuva, seu corpo vai estar sempre reagindo de alguma forma. Entram as estações do ano, entram os alimentos até para você fazer o plantio, para você fazer a colheita, né? O horário que você colhe, o horário que você planta, a lua que você planta, a lua que você colhe, e assim vai. Então, é o todo. Não se separa. Eu não consigo me ver separada disso, né? É uma conexão estabelecida mesmo. Que somos a natureza, né? Somos parte dela o tempo inteiro. É engraçado porque... Engraçado como forma de expressão, já que está tudo conectado, às vezes a gente tem essa... É tanta informação vindo ao mesmo tempo que eu estou querendo organizar aqui o pensamento, mas assim, ao mesmo tempo que é tudo, a gente tem essa noção de separação, porque dentro da gente também habita essa coisa que a gente chama de ego, né? Essa mente lógica que está sempre deixando a gente analisar, julgar, separar as coisas, né? E aí a gente entende que o nosso material, a nossa energia, o nosso, entre aspas, material é diferente do material das nuvens, que é diferente do material do ar e que tudo está separado. Mas que, na verdade, não está. Ontem eu estava conversando com a minha mãe, a gente tem conversado coisas profundas, assim, ultimamente. A gente estava falando sobre uma determinada circunstância. E aí eu falei para ela justamente isso, assim, mãe, hoje em dia eu consigo entender que a gente não é mais as nossas circunstâncias, a gente teima em querer ser influenciadas por elas ou se deixar ser influenciadas por elas, mas a gente é muito mais do que isso. E entender que tudo isso está conectado e que a gente de alguma forma está participando, está promovendo certas circunstâncias com mais frequência aí entre parênteses, né, repetindo o que o Guilherme daqui ali fala também, está repetindo o passado, fecha parênteses. Então, a gente tem essa noção de que a gente está vulnerável às circunstâncias, à mercê das coisas que vão acontecer, mas num nível ainda inconsciente, a gente também está, de alguma forma, fazendo essa participação se repetir, né? E aí eu acho que é justamente aqui que entra essa coisa de você entender que, né, tudo que se planta, tudo que se colhe, tudo que se planta, tudo que se cria a partir dessa coisa que foi plantada, né, que vem muito antes disso, essa coisa invisível, isso tudo faz parte dessa consciência, dessa inteligência infinita, e que ao mesmo tempo que sou eu e você, entre aspas, separadamente, somos todos juntos, né? E eu sempre gosto de pensar nisso, assim, quando a ciência diz que a gente veio de uma explosão, nós éramos um ponto e que a gente continua em constante expansão. Então, no fundo, a gente é esse ponto.
né? E ter essa consciência de poder explorar isso de alguma forma, isso é importantíssimo. Ao mesmo tempo, eu vejo assim que essa consciência do todo, ela cria essa consciência da particularidade. Então, essa consciência da particularidade, ela é muito importante também. Então, sem a gente perder essa noção de que a gente compartilha essa consciência com tudo que existe, de muitas formas, a gente tem nossas limitações. Então, eu perceber essa minha particularidade é um aspecto muito importante da consciência, inclusive para a consciência do todo, porque o todo ele cria a particularidade para poder explorar diferentes formas e diferentes possibilidades. Então, e às vezes acontece também que a gente pode acabar reprimindo essa particularidade, ou às vezes a gente não tem uma ferramenta para explorar essa particularidade, porque a gente pode ficar... Você pode ficar preso ou na particularidade ou ficar preso no todo. Então a gente tem que conseguir assim, como que a gente pode articular as duas coisas. E uma coisa interessante que o Alex falou no começo, quando ele falou aquela visão de que o que ele tinha, brincando um pouco, que a consciência não não jogar lixo no chão. Não jogar lixo no chão, por exemplo. Do ônibus. É interessante essa leitura para a gente descobrir mais ou menos, né? A gente poderia perguntar para outras pessoas e ver qual que era essa noção básica que a gente tinha antes de consciência, mas que, assim, de alguma forma isso está expressando, sei lá, uma noção de consciência como a gente estava falando antes de começar, né? Sobre autoritarismo, né? Então, é tipo assim, como uma autoridade dizendo para você, né? Que você tá fazendo alguma coisa errada. E daí, tipo, às vezes, talvez... por exemplo, quando você vai conversar com alguém e você vai falar você tá falando de consciência, então você vai mais ou menos tentar descobrir como que essa pessoa vê consciência. Então é interessante que, para muitas pessoas, possa ser isso que o Alex falou, de que consciência é alguma coisa que tá tirando você, falando que aquilo que você tava fazendo na sua particularidade, né, tava errado. Sim, e sabe qual? Novamente essa frase veio de novo no momento que você estava falando, Gui, mas assim, é uma frase que essa semana tá bem pertinente nos momentos que eu converso com as pessoas, né? Porque a gente está falando do indivíduo e estamos falando de todo, né? E aí me veio novamente a frase, acho que eu até escrevi para o Alex ontem, hoje, somos indivíduos sujeitos a ser humanos, né? Esse ser humano é ser o todo, né? Seria todo, somos. Você pegar a frase, ela sempre fala no todo e no indivíduo, né? No único, né? E aí você falando dessa questão de você... do autoritarismo, de ser autoritário ou não, e como isso reflete na natureza. E aí agora, assim, você falando, eu falei, peraí, a gente está na transição da Lua hoje. E aí eu me eu me lembrei da nossa conversa mais cedo, eu disse, hoje eu tô meio esquisita, eu não tô conseguindo falar, tá rolando uma parada, alguma coisa assim, tá diferente. E aí agora eu fui aqui, porque da última vez que a gente fez o podcast, a gente estava no ápice da lua crescente, né? E foi exatamente há uma semana atrás. Que massa! E que agora eu olhei, a gente tá hoje, é o ápice da lua cheia. Guilherme, você tá vendo a lua e tá convidando a Patrícia só para dar material pra gente criar aqui, né? Tô sabendo. Não, e aí, porque foi muito isso, eu falei, gente, hoje eu tô muito esquisita, assim, tem uma influência, e comecei a reparar como tava a minha rotina hoje, e eu falei, tá, vamos entender o que tá rolando comigo, né, com as influências, e aí, na hora, eu vi e falei, e aí, você falou, o Guilherme falou alguma coisa de expansão, e eu falei, caracas, é a Lua, né, a Lua, ela tá no ápice dela agora, tá mais próxima da Terra, mas... quando ela tá cheia, né? E
E justamente na hora que movimenta tudo, né? Sim. Hoje é dia de ter muito parto, hoje é dia que a maré tá cheia, hoje é dia de muita coisa. O mar vai estar bem movimentado, enfim, quanta coisa bonita. Muito legal. Bom, bom, a gente, na verdade, a mente sempre vai escolher coisas para explicar aquilo que, né, a gente tende a não entender com clareza, e isso também é parte da consciência, você acessar uma razão que está além das coisas que você consegue explicar e que de alguma forma toca em um botão intuitivo dentro da gente, né? Intuitivo, bem isso. E quando a gente fala de... É interessante isso que você está falando. O Guilherme chegou a falar ainda de autoridade, e eu linkei com essa ideia de como as leis, né, dessa consciência que são melhor representadas pela natureza para a gente aqui nessa dimensão física, como as leis são interessantes, assim. Hoje de manhã, eu mandei uma foto de um cachorrinho feio, feio pra cacete, cachorrinho, tipo, e ela falou assim, eu amo cachorrinho feio, não sei o que e tal. Eu disse, cara, é incrível como a natureza é realmente generosa, né? Tipo, existem os feios e existem as pessoas bonitas que gostam dos feios, assim. Então, na verdade tudo se compensa, né? Porque quando, por exemplo, o Sol aquece a Terra, isso é uma autoridade, mas não é uma autoridade que se impõe, é uma autoridade natural, né? O Sol aquece a Terra absorve esse calor, e aí vem a água e dá uma equilibrada nesse aquecimento, deixa o solo fértil, o solo, por estar fértil, começa a exercer a sua autoridade em dar, né, em fazer crescer sementes, e aí a semente entra em ação, e aí, né, o solo continua dando força para essa semente, para que essa semente se torne planta e árvore dá seus frutos. Então, na natureza, toda essa autoridade, ela é extremamente generosa, né? E é muito diferente das leis que a gente cria, assim. As nossas leis são muito separatistas, são muito punitivas, principalmente em termos religiosos e de criação familiar também, né, em algumas várias famílias. A gente tende a se punir, a não deixar o outro ser livre, né, é como se às vezes eu penso assim, né? É como se a gente fosse frutas que a gente quer brotar, mas tem ali alguém querendo regar, tem alguém querendo manipular ou restringir a água que rega a gente para a gente, né, sei lá, dar o melhor da gente, e a gente acaba meio que se punindo porque acha que não pode fazer por causa de terceiros, né? E quando eu falo de terceiros, eu falo também de gente, principalmente de gente que a gente ama, né? Então, eu acho que essa autoridade não é tão fácil de exercer aqui, essa autoridade generosa de você se permitir ser. Quando se fala de ser o todo, eu prefiro ainda, de um tempo para cá, eu tenho estado um pouco mais conectado com essa coisa de não ser humano, mas estar humano. Então, isso me faz entender que eu estou dentro de uma consciência muito mais poderosa, que eu desconheço de tudo. Né? De tudo não, mas de várias coisas que estão acontecendo aí dentro. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Assim, tô refletindo, sabe? Como eu te falei. Vai falando, a gente vai, sabe, refletindo aqui, as informações vão vindo, vamos alinhando as ideias. Daí colocar. Então, eu acho interessante que, de alguma forma, isso acabou saindo de uma forma inconsciente, mas é como se a consciência, em muitos casos, ela tenha que se despertar através da autoridade. Então, essa autoridade pode ser essa autoridade natural das coisas, ou a autoridade das leis humanas, das nossas limitações em funcionar dentro. Porque, assim,
sempre vai haver essa questão, vamos colocar como níveis, que o Sol ele está num nível e a Terra está num nível como se fosse abaixo do Sol, vamos dizer, e a gente está um nível abaixo da Terra, assim, como ordem de grandeza, né? Tá tudo conectado. Então, assim, a Terra, em relação ao Sol, ela vai ter certas limitações. E a gente, em relação à Terra, vai ter certas limitações. Então, as nossas leis, elas vão, de alguma forma, refletir essas limitações. Agora, justamente assim, a gente, da minha perspectiva, a gente sempre trabalha a partir da limitação, porque daí que a gente vê o que está funcionando e o que não está funcionando, né? Então, e de algum modo, essa frase que você falou transparece uma coisa que deve ser, talvez, verdade para muitas pessoas, assim, que elas vão ter a consciência despertada por essa questão de uma autoridade. É isso que vai fazer elas... Agora, isso vai ser uma autoridade que vai vir de fora ou vai ser a autoridade interna delas que vai despertá-las? Eu acho que essa que é uma pergunta que é interessante, porque quando você, através da sua autoridade interna, começa a se autodespertar, você vai ser um pouco mais confortável do que quando vem de fora. Quando vem de fora é a água batendo na bunda, né? Daí já é diferente. Profunda também, é bem profundo isso. Mas eu entendi. Agora sim. Às vezes tem que usar esses exemplos mais assim, porque senão fica uma coisa... Até que você fala que às vezes é muito formal a linguagem que eu falo, mas quando você usa um exemplo assim, a pessoa não tem como não entender, né? Opa, peraí, eu não entendi muito, Guilherme. Você pode me explicar melhor? Vai até o banheiro lá que eu vou te explicar. Boa. Muito bom. Mas assim, só pra... A gente pode falar um pouco mais sobre autoridade interna ou autoridade externa num próximo episódio, que eu achei que é um hot topic. Mas só para... Gostei também. Só para fazer um fechamento breve aqui, eu acredito que o nosso podcast está de parabéns, de verdade, porque eu acho que a consciência gosta do nosso podcast, assim, porque a gente solta algo, né, do nada, no nosso nível de consciência, mas a consciência já sabe o que a gente vai falar. E aí a gente deixa ela se mostrar e traz assuntos extremamente profundos, assim, e eu acho isso muito massa, assim, eu acho que tem a ver com fluidez, né? Então, bom, é isso. Vocês têm mais alguma coisa aí que vocês queiram compartilhar nesse momento, ou você vai deixar pro próximo? Fechando nisso, não sei se isso entra no outro, ou se entra nisso, ou se isso entra no outro que já foi. Não sei se vocês entenderam nada, foi de propósito, mas essa questão eu entendi. Essa questão... Então cara, não deu certo. É muito amiga, velho. Então não deu certo. Mas é isso, né? Que tipo, aquela coisa que a gente não cria às vezes as coisas aparecem, né? Então é isso, assim, tipo, que nem o podcast, não sei o que, daí agora tá a Patrícia participando e as coisas vão surgindo assim, né? Sem a gente ter imaginado nada, eu acho. Eu não imaginava, né? Então, galera, bom, deixa aí um alô pra gente e me diz aí o que vocês acham de consciência, o que é, que não é, se desperta, não desperta. Beleza? Então, um abraço, até a próxima. Até, gente. Obrigada. Valeu. Pela participação, pelo convite de sempre.